pessoal, boa noite, vamos chegando. Olá, olá, vamos falar sobre sexualidade feminina. Quais são nossos desafios, hein? Quais são as possibilidades que nós temos de viver uma sexualidade saudável e plena? Vamos lá então? Vamos começar o nosso esquenta para o nosso workshop de sexologia clínica e educacional online, gratuito, e hoje o papo é muito bom. Sexualidade feminina. Nós vamos falar de quê? Desafios, dificuldades, mas vamos falar também de quê, gente? Das possibilidades, dos caminhos. Será quais são os caminhos que nós temos para vivenciar uma sexualidade mais saudável, mais plena? Vamos lá? Vamos começar então! Gente, serão 7 dias diretos, live todo dia. Nós estamos no nosso esquenta do workshop de sexologia clínica e educacional. Você já se inscreveu? Ainda não? Gente, é online, gratuito, para todo mundo que se interessa por esse tema, ok? Então, depois da live, você vai lá no perfil, ali na bio do nosso Instagram, para você se inscrever gratuitamente para o nosso workshop de sexologia clínica e educacional. Vamos lá esquentar os nossos motores, então? Gente, para inaugurar, né, para começar essa semana, serão 7 dias de lives, né, de aulas, né, gente, de aprofundamento, porque você sabe que as nossas lives aqui, a gente aprofunda, né? Comigo hoje, doutora Thaís França. Doutora Thaís França é ginecologista, sexóloga, e é um prazer imenso ter a doutora Thaís. Sempre que a gente precisa, solicita, ela está sempre tão disposta a nos ajudar. E é um prazer para a Facex também ter a doutora Thaís trazendo um módulo tão importante e incrível para nós também no curso de sexologia. Ela fala sobre as disfunções femininas. Gente, então vamos chamar a doutora Thaís. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Já está. Boa noite. Tudo bom, Sara? Como é que você tá? Tudo jóia. Tô aqui toda feliz dessa jornada que nós vamos começar e abrindo com chave de ouro, né, doutora Thaís? Você sempre tão gentil, tão solícita. Isso mesmo, para mim é sempre um prazer a gente poder falar de um assunto que a gente ama tanto, né, Sara? E É poder falar de verdade. sexualidade é poder falar de vida, é poder a gente desmistificar tantas questões, tantas dificuldades, tantos mitos e poder vivenciar essa sexualidade de uma forma natural é o maior bem que a gente pode fazer pela nossa saúde sexual, não é verdade? É verdade. E eu sempre gosto de perguntar, né? A gente já bateu vários papos assim, mas tem gente que talvez nunca teve a oportunidade, o privilégio de te conhecer. Como que você foi para a área de ginecologia e dentro da ginecologia começou também, né, esse interesse pela sexualidade, pela terapia sexual? Como que foi essa descoberta, vamos dizer assim? Então, Sara, quando eu terminei a faculdade de medicina, o meu intuito era ir para a área da psiquiatria infantil. E aí, com o passar do tempo, os atendimentos, né, depois da faculdade, eu me vi muito apaixonada pelo atendimento envolvendo a ginecologia, envolvendo as mulheres. E aí, resolvi, né, prestar a prova de ginecologia aqui na UFO para poder fazer residência médica em ginecologia obstetrícia. Aí eu larguei um pouquinho a psiquiatria. E aí, com o curso em si, a demanda sexual das nossas pacientes é uma demanda muito grande. E, infelizmente, né, eu terminei minha residência em 2016. Infelizmente, a sexualidade ela é muito pouco abordada, né? Eu vou falar na área médica, mas posso falar também Todas. em todas as áreas, mas na área médica, naquele momento, era uma coisa que me chamava muita atenção. Uma, porque a frequência de queixas ela é muito alta. Outra, porque a capacidade, né, da área médica, da área das pessoas, dos profissionais da área da saúde, era uma experiência, uma vivência e uma teoria muito pobre, porque quase nunca
né, esse assunto era abordado. E eu já até mencionei com você aquela minha experiência na época da residência, que ao discutir o caso clínico e levar para o chefe e comentar das queixas sexuais, o que eu ouvi foi, né, não pergunta, porque vai ter queixa sexual e a gente não sabe o que fazer. Então, frente a tantas questões internas, eu optei por me especializar, toda a minha formação pós-residência médica de ginecologia, e que teoricamente é a especialidade em que o profissional médico sai ali como clínico da mulher. Eu me sentia muito desamparada com relação a esse assunto, e aí a partir disso eu fui uma entusiasta e cada vez mais procurando me aperfeiçoar no tema. E aí eu fui para a USP de São Paulo, depois também o Mater Dei com o Dr. Gerson e por aí afora. E hoje sou extremamente satisfeita com a minha escolha. Conheci ao longo aí dessa minha jornada várias pessoas, né, de tantas áreas, né, não só na área médica, voltada para a sexualidade. Então, tantos parceiros, tantos amigos, inclusive a Sara, nesse excelente encontro da vida. A Facex, né, como um todo. Sim, sim. Há quanto tempo, né, as nossas parcerias, as meninas do Cressex, enfim, verdade. São tantas possibilidades. E hoje, para mim, estar aqui e ver todo esse trabalho seu, Sara, né, essa progressão, essa construção diária que a gente sabe que não é fácil, né, não só pela questão educacional, mas a questão da sexualidade também. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte da sua família e vamos que vamos na divulgação de informações adequadas, sempre baseada em evidência. É verdade. Eu gosto tanto desse exemplo quando você traz. Ainda outro dia, recente agora, no encontro ao vivo da formação em sexologia, a gente ainda comentou, né? Falou, gente, lembra o tanto que a doutora Thaís falou, né? Mesmo dentro da medicina, a gente sabe que em tantas áreas, né? Não é um tema abordado, né? Não é um tema tão falado, não tem tanta abordagem. E aí a sociedade já vai se desenvolvendo com tanta dificuldade para tratar sobre sexualidade, para falar sobre isso, tantos mitos, tantos tabus. Eu acho que a gente poderia começar por aí, né, doutora Thaís? Acho que um dos grandes desafios, principalmente da sexualidade da mulher, quando a gente fala, porque o homem, ele culturalmente, ele já se desenvolve um pouco mais desenvolto, menos inibido, enfim, mais incentivado, inclusive, a buscar o sexo, né? Mas qual que é o papel que você vê, assim, na sexualidade da mulher? Os mitos, os tabus, enfim, como que a falta de conhecimento até dificulta o prazer feminino? E acho que nem falando só de prazer, da sexualidade, até como saúde íntima mesmo, né? Perfeito. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de tantas questões, a gente fala de tantas questões e causas psicoemocionais, sexuais, biológicas, físicas. Então, são tantas questões que a gente precisa conversar, discutir, desmistificar. Se a gente for pensar ao longo da nossa história, né, a sexualidade ela sempre foi objeto, né, de falas e atuações muito negativas, tanto vinculadas às pessoas, propriamente dito, né, quanto do aspecto sexual, né? Se a gente for pensar, vamos jogar um pouquinho mais para frente. A partir do século XVI, né, Sara, a mulher ela começou a ter a necessidade de querer, aos poucos, entender um pouco mais e se colocar um pouco mais. Apesar da religiosidade, principalmente da Igreja Católica, vir de forma rigorosa em cima dessa sexualidade, não permitindo, né, que a mulher esboçasse prazer, que o sexo tivesse o prazer como um pilar básico, o pilar básico era a procriação. E uma procriação muito objetiva, sem erotismo, né? Prazer, então, era algo que não se podia pensar. Com o passar do tempo, né? Aí, por volta do século XIX, século XX, Freud veio e a medicina veio também tentando mostrar um pouquinho mais que essa sexualidade poderia ser algo mais abrangente.
Só que os papéis femininos na nossa sociedade sempre foram muito punidos. Essa mulher nunca teve voz, ela nunca teve possibilidade. A mulher foi conseguir direito de voto em 1930, né? Ela foi conseguir alguns direitos básicos há menos de 100 anos. Então, década de 60, veio algo fundamental para nós, que é a pílula, o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, possibilidade de divórcio. Com a pílula, nós conseguimos deixar esse pilar da procriação num segundo plano e realmente poder vivenciar esse prazer. Mas sempre como algo muito feio, muito sujo, muito errado. Cuidado, não abra a perna, mulher não pode gritar, mulher não pode ter prazer. E aí vieram a década de 80, com o advento do HIV, que trouxe também essa conotação de sexualidade como algo punitivo. E aí, com o passar do tempo, a gente vem entendendo que a mulher da era moderna, ela tende a querer ter essa sexualidade de uma forma mais prazerosa. Mas mitos e tabus, dificuldades internas, questões psicossociais, familiares, traumas e etc., eles contribuem para deixar essa sexualidade ainda não tão liberta, não tão prazerosa como poderia ser. Porque a gente sabe que a sexualidade, se a gente quer ter um envolvimento sexual mais prazeroso, a culpa precisa ser deixada de lado. Questões que muitas das vezes não refletem o que realmente demanda os nossos corpos precisam ser deixadas de lado. E uma das coisas que eu mais percebo, eu acho que você também deve perceber, quando a gente fala da mulher moderna, uma das coisas que eu mais trabalho no consultório e percebo muito isso, é a questão da mulher validar o seu prazer. Porque ela percebe, né, Sara, que é necessário, que precisa da intimidade, que ela precisa de autoconhecimento, mas realmente lá no fundo ela valida isso. Ela valida o seu direito à sexualidade prazerosa. Ela consegue entender que a intimidade que esse casal precisa desenvolver é algo que precisa ser ativo, é algo que demanda, né, um cuidado de ambas as partes. Então, são tantas questões que a gente precisa desmistificar e a terapia sexual vem para ajudar na contribuição, para a gente desvencilhar esses mitos, essas dificuldades. São tantas questões envoltas com relação à sexualidade. Então, essa live aqui, eu acho que é algo fundamental para a gente ir trabalhando essas questões e validar o prazer. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de era moderna. É verdade. Nossa, e quando você vai falando, a gente vai pensando, gente, é tanta coisa mesmo, tantos são os desafios, mas, mulherada, nós vamos focar nas possibilidades também, porque muitos são, né, os caminhos para o prazer feminino, para essa libertação mesmo, né? De tantos tabus, de tanto sofrimento. E é interessante porque você foi falando, né, um pouquinho aí, historicamente, de por que tanta repressão. Uma delas, você bem falou aí, né? A gente tem um histórico religioso muito opressor, muito repressor. E é interessante a gente pensar que as próprias disfunções sexuais masculinas, elas são muito recentes, porque ejaculação precoce, o que era isso, né? A mulher não tinha nem como expressar, olha, não cheguei ao orgasmo ainda não, né? Como é que a gente fica? Então, assim, é interessante a gente saber que é muito recente isso, né, doutora Thaís? Assim, até os problemas sexuais masculinos, a gente, obviamente, falando em termos de civilização humana, é muito recente, né? Os estudos sobre isso. Então, há pouco tempo, né, a mulher começou a entender que ela também pode gostar de sexo, né? Mulher também gosta de sexo, doutora Thaís? Claro, sexo é um instinto, né? Sexualidade faz parte da espécie humana. Então, saúde sexual é um direito nosso. E a mulher, assim como o homem, eles têm total possibilidade de gostar de estar sexualmente ativos.
Claro que existe uma questão e uma repressão sociocultural extremamente importante e forte com relação às mulheres, né? Então, a mulher não gosta de sexo, esses mitos que a gente escuta, as nossas avós. Sara, você falou aí, me veio muita questão aqui. Será que os nossos avós, né, procurariam uma ajuda com relação à ejaculação precoce? Será que as nossas avós procurariam ajuda por anorgasmia ou não sentir o orgasmo? Muito provavelmente não. Hoje, né, as mulheres querem ter prazer, as suas parcerias, na grande maioria, também querem ver as suas parceiras tendo prazer. Então, essas questões começaram a ter uma importância maior. Antigamente, não. Antigamente, quanto mais rápido esse homem ia, né, quanto mais rápido fosse essa ejaculação, melhor. Né? Então era rapidamente aquela coisa bem genital. Essa mulher que já não estava ali muito satisfeita já corria para suas outras atividades. E então o prazer feminino não precisava ter, não deveria ter, não tinha validade nenhuma. Então como a sociedade muda, como as questões mudam, e que bom que mudam, né? E a sexualidade ela realmente ela vai mudar ao longo da nossa vida em tantas fases e por tantos motivos. Então, mulher pode sim gostar de sexo. É um mito toda essa questão envolvendo que o homem pode mais, o homem tem mais atividade. São tantas questões hormonalmente, biologicamente, a mulher tem capacidade total. A mulher, inclusive, tem um órgão exclusivo do prazer nessa área, que é o clitóris. A mulher tem regiões do corpo que são muito melhor estimuladas, se bem estimuladas, do que o homem. Teoricamente, ela teria uma facilidade muito maior de ter o seu prazer e o orgasmo, até mesmo do que o homem. A questão é que nós temos muitas dificuldades e muita repressão, e isso envolto de uma série de questões que, se não for bem trabalhada, vai deixando essa mulher com essa sexualidade muito deixada de lado. Então, quando a gente estuda e vivencia a prática clínica em sexualidade, a gente sabe que as questões psicossociais têm uma influência muito maior. Claro que o biológico, o orgânico, o físico, ele é muito importante. Mas as questões psicossociais têm uma influência grandiosa. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de aceitar isso, né? É verdade. E dentro disso aí, a gente fica pensando, né? A gente cresce realmente acreditando que o sexo é para o homem, né? Que é normal não ter orgasmo, que é normal doer, né? Porque a gente já ouviu, não, dói mesmo, né? É desagradável mesmo, é desconfortável mesmo, né? Então, como essas questões culturais e da educação, elas realmente são desafios que nós temos aí, né? Acho que esse grande desafio que a gente pode resumir dessa última fala sua, que é os desafios socioculturais e principalmente da educação ou da não educação em sexualidade, né? Porque falar em educação para sexualidade também é algo que isso era inconcebível, né? Na geração passada, os nossos pais e até hoje, né? Nessa modernidade toda que a gente está aí, né? A maioria, né? Ou a grande maioria das mães, dos pais não conseguem, né? Manter um diálogo saudável do mínimo básico, né? Com os seus filhos. Então, eu acho que a gente precisa começar por aí, né? A começar a questionar, né, doutora Thais, assim, como esses intervalos ou a diferença geracional é grande. Os nossos pais viveram isso, mas será que a gente precisa repetir? Né? Será que a gente precisa continuar repetindo a história de dor, de sofrimento, principalmente relacional e sexual das mulheres, principalmente do nosso sistema, né? Então, assim, mulher gosta de sexo, viu, gente? Vocês ouviram aí a doutora Thais, hein? E é sexo bom, né, doutora Thais? Não é qualquer sexo, né? Com certeza. E Sara, você falando isso, eu concordo plenamente, né? Os traumas, eles são passados transgeracionais. Então, ou a gente para refletir e entender internamente essas questões e avaliar o que é nosso, o que é do outro, o que é da família, ou isso vai ser passado de geração em geração.
né? E o sexo, a sexualidade, ela pode ser extremamente prazerosa. E a gente sabe como que as experiências positivas vinculadas à sexualidade trazem um feedback de interesse em repetir a experiência. Da mesma forma que o negativo, o ruim, a dor, vai criar memória negativa e vai diminuir o desejo e a vontade de se engajar sexualmente. Isso é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de autoproteção. Então, é fundamental a fala adequada, a fala neutra. E o que mais me impressiona é essa falta da educação em sexualidade e a ignorância no sentido de ignorar. Então, sexualidade é difícil para todos nós. É difícil para nós enquanto seres humanos. Então, entender isso, desmistificar, o conhecimento adequado, né, com relação à ciência envolvendo a sexualidade é fundamental. O entendimento que a gente precisa também é colocar os dois parâmetros, mente e corpo, mais ou menos no mesmo nível. Não adianta ter uma percepção genital de zonas erógenas e o pensamento tá ali super distrativo, né, com autopunição, com culpa, pensando na conta da CEMIG. Então, é importante tantas questões, porque com os recursos adequados, cada um de nós vai entender quais são as melhores possibilidades para cada um. Que às vezes um conto erótico é bacana para uma mulher, para outra o filme erótico, não estou falando do pornô, o filme erótico que tem ali um contexto erótico pode ser mais acessível. A música, a massagem, né? São tantas as questões que a gente precisa desmistificar, envolvendo todo esse corpo, envolvendo toda a mente, entendendo que muitas mulheres, né, Sara, têm uma autodepreciação tão intensa, uma não valorização do corpo, uma autoimagem extremamente negativa, e os estudos mostram. Quanto melhor a autoestima, quanto melhor a autoimagem, quanto maior a possibilidade de autotoque, de autoconhecimento, quanto maior a possibilidade de fantasiar, maior a possibilidade de prazer e orgasmo. Quanto menos, menos. Então, esse desconhecimento, né, que é generalizado, isso precisa, aos poucos, ser transformado. Hoje a informação está aqui, de qualidade, então a gente precisa passar ela para frente. A informação ela não pode ficar ali no cantinho, ela precisa ser passada para frente. E que bom que hoje a gente tem as possibilidades, os cursos online, as lives, o YouTube. Então a gente tem tantas possibilidades. Então vamos nos munir de informação para que a gente possa vivenciar essa sexualidade validando o nosso prazer. E hoje a gente não tem tempo para perder. Eu brinco que eu não tenho tempo para perder e eu espero que as pessoas que estão aqui nos ouvindo pensem dessa forma também. Então não vamos deixar para amanhã, para o ano que vem. Não, vamos de forma ativa correr atrás de todas essas questões, porque a gente não precisa viver de uma forma negativa. A gente tem tantas possibilidades, por que não utilizá-las da melhor forma? É verdade. E você tocou num aspecto importante. A gente tem o ciclo, né, da resposta sexual feminino muito particular, né, com algumas peculiaridades. E tem muita mulher que às vezes ela se interessa pelo sexo menos do que o homem, ela acha que tem alguma coisa muito errada com ela, ou o marido começa, o parceiro começa a cobrar porque você não gosta mais de mim, você tá com outro, né? Tem muitos homens que pensam, só pode ter outro, porque você não me procura, você não toma iniciativa, então você não me ama. Explica para nós como que funciona o corpo, o organismo feminino, esse ciclo da resposta sexual feminino. E já enganchando aí na mesma pergunta, por que que a preparação ou as famosas preliminares são tão importantes? Sara, você sabe que eu fiz um vídeo justamente com a frase que eu mais escuto no consultório. Doutor, eu não gosto de sexo. E aí eu devolvo essa pergunta, que é tão comum, eu devolvo com outra pergunta. Será que realmente você não gosta de sexo ou você não gosta do sexo que você está fazendo? Com poucos estímulos, pouco erotismo e quase nenhuma assertividade.
Então, eu acho que essa pergunta serve para a gente refletir, né? A partir dos anos 2000, nós tivemos uma estudiosa que veio com um eixo de resposta sexual muito interessante para explicar o desejo sexual feminino, né? Então, nós temos as mulheres dois tipos de desejo sexual. Aquele espontâneo de procurar parceria, muito comum no começo de relacionamento, e ele é motivado pela paixão, pelo desconhecido e pelo inusitado. Então, no começo dos nossos relacionamentos, a gente tende a procurar a parceria de uma forma mais ativa. E aí, a Basson falou que não, esse tipo de desejo tende a diminuir com mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de relacionamento duradouro, né? E o que fica, né, Sara? O que fica seria o chamado desejo responsivo, que é aquele assim, tô de boa, neutra, assistindo meu Netflix. Aí a parceria vem. Aí eu penso assim, amanhã eu não trabalho, as contas estão pagas, eu tô carente, a pessoa tá bonitinha aqui, eu animo e vou. Esse tende a permanecer em relacionamentos duradouros, né? É claro que algumas mulheres acabam perdendo os dois estímulos, tanto o espontâneo quanto o responsivo, mas a grande maioria das mulheres, elas permanecem com esse responsivo se elas forem bem estimuladas. Então é importante a gente entender isso, né? E o que a gente pode fazer para melhorar o desejo espontâneo? A literatura ela coloca 4 situações, nós vamos nos atentar às 2 primeiras. Primeiro, sair da rotina. Então, não necessariamente ir para Dubai, né, Sara? Mas são coisas simples. Uma viagem, um jantar, uma lingerie, um nudes, um hotel, um motel. Coisas simples que saem dessa rotina que massacra a sexualidade e o desejo espontâneo. 2, aquelas mulheres que têm o pico de testosterona antes de ovular e antes de menstruar, pode aumentar um pouquinho os pensamentos e a motivação de se engajar sexualmente falando. Terceiro, aqueles casais que brigam, né, que estão juntos, brigam e depois reatam pelo medo da perda, ou aqueles casais que brigam, separam, cada um arruma outra pessoa, mais 2 anos aí de desejo espontâneo. Então, quando a gente entende que esse desejo responsivo, ele precisa de estímulos e estímulos adequados, e o desejo espontâneo precisa de uma forma e uma postura mais ativa, isso possibilita para nós mulheres entendermos que essa postura ativa e a responsabilidade desse relacionamento também está nas nossas mãos. É importante a gente entender que a sexualidade ela precisa de erotismo. Eu acho que uma das palavras mais importantes para a sexualidade chama-se erotismo. Porque qual que é a diferença da pessoa que tem uma sexualidade adequada daquela que tem uma disfunção? As duas pensam em sexo, mas aquela que tem a disfunção, ela vem com o seguinte pensamento. Nossa, vai ter relação. Será que eu vou ter orgasmo? Será que eu faço ele ter orgasmo? Será que eu vou ter dor? Será que vai demorar? Será que eu vou conseguir relaxar? Será que vai ter penetração? Ela pensa em sexo, mas não é um pensamento erótico. Diferente daquela pessoa que se engaja de uma forma adequada para essa sexualidade, sem sofrimento. Então ela vai pensar assim, será que eu faço um oral? Não, eu vou pedir isso agora. Vamos ligar a música? Olha o filme ali, olha aquela cena, olha que gostoso. Então ela pensa de uma forma mais erótica. E o erotismo possibilita que os neurotransmissores e os hormônios sexuais possam agir de uma forma adequada, com estímulos genitais e corporais adequados também. Porque não adianta, o parceiro tá ali fazendo um determinado estímulo que eu não acho adequado, né? A mulher, ela demora 15 a 20 minutos para chegar no mesmo patamar sexual do homem, porque a gente precisa de 500 ml de sangue para trazer essa lubrificação. O homem precisa de 50. Então, a gente tendo uma assertividade maior, entendendo o que pensar, entendendo os melhores estímulos, como me colocar de forma ativa, sem culpa, com menos dificuldades emocionais, não vai ser 15 minutos, vai ser um pouco antes. Muitas mulheres já conseguem meio caminho andado com relação a essa excitação. Mas se eu não me conheço, se eu não me permito, se os pensamentos são mais negativos e autodestrutivos, não é 15 minutos, é meia hora, 60 minutos, cansei, vambora que eu tenho mais coisa para fazer. E aí a experiência negativa cria memória negativa,
vai causar o afastamento e a inibição. Então, são tantas questões que a gente precisa conversar e desmistificar, e dessa forma a gente consegue vivenciar essa sexualidade com mais prazer, com mais assertividade e com menos culpa. É verdade. E aí entra o famoso autoconhecimento que a gente não teve na maioria das vezes, né? Não Isso. aprendemos a olhar para o nosso corpo, muito menos para a nossa parte íntima, né? Que não podia nem falar o nome, né? Inclusive, até hoje tem muitas pessoas que não gostam nem de falar, né? O nome vulva, por exemplo, né? Como que nós podemos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo nessa questão do autoconhecimento? De repente, uma tarefa prática ou um conceito para que elas possam entender o quanto esse autoconhecimento é importante. O que você pode trazer para nós de dicas? Então, Sara, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala do interno e do externo, né? Então, a gente precisa entender como é que está essa questão do pensamento. Por que a gente faz sexo? Por que a gente se engaja sexualmente falando? As pessoas não se perguntam essa questão, né? Não é só ter filho, não é só me envolver ou segurar uma parceria, não é só por isso. Por que a gente se engaja sexualmente falando? Então é importante essa pergunta, né? Para a gente ir entendendo as possibilidades. Aí a gente vai entender também como é que está o nosso corpo com relação a essa sexualidade. Será que essa lubrificação está mais difícil? Será que eu estou ali naquele momento menopausa, pré-menopausa, que as dificuldades hormonais, a deficiência hormonal pode dificultar essa lubrificação, pode diminuir um pouquinho a intensidade desse prazer. Então, a minha consulta ginecológica ela tem que estar em dia. Isso é fundamental. A gente sabe que algumas doenças, algumas medicações, maus hábitos de vida, cigarro, o tabagismo, o álcool, o sedentarismo, tudo isso pode influenciar de forma negativa nessa sexualidade. Descartado tudo isso, vamos entender como é que está esse relacionamento, né? Esse casal ele tem tempo para brincar, ele tem tempo para conversar, ele tem tempo para ter o seu momento erótico, o seu momento íntimo ou não? É tudo muito corrido, né? Sem muito tempo, com muitas cobranças, e aí a sexualidade, aquele sexo lá na cama tem que ser perfeito. A gente precisa entender que a cama é uma continuação da vida, é uma continuação desse relacionamento, né? Será que essa mulher, ela se permite, né? Qual que é o tempo que ela tira por dia ou ao longo do dia para pensar em sexualidade, para pensar em sexo, né? Ela não pensa na grande maioria. Então, a fantasia ela é muito ruim, ela é muito pobre, né? Se eu não falo, eu não penso, não faz falta. Então, é importante entender que o pensamento erótico ele precisa ser construído. Os filmes estão aí, os filmes eróticos, tantas séries eróticas que nos ajudam a fantasiar, a brincar e a se engajar sexualmente falando. A gente tem hoje, e eu acho um estímulo maravilhoso para as mulheres, a gente tem aqui um Instagram que é o Prazer Tela Preta, em que nós temos os áudios eróticos. A gente sabe que a audição é um dos pontos fundamentais dos órgãos do sentido para o estímulo feminino. Gosto muito de falar que o nosso clitóris está entre os dois ouvidos. Então, além da parceria, falar, brincar com as palavras no erotismo, a gente tem hoje áudios eróticos que nos ajudam a fantasiar. Então, eu acho um estímulo muito interessante para as mulheres. Tem muita coisa gratuita lá, tem muita coisa paga, mas eu acho que vale a pena ouvir, entender. Às vezes a gente acha estranho no primeiro momento, porque nós não estamos acostumados e habituados, mas a frequência, né? O ouvir, o abrir para novas possibilidades pode nos mostrar caminhos extremamente interessantes. O conto erótico é algo fundamental, também a leitura erótica. É importante a gente ler um pouco mais sobre sexualidade, seguir profissionais que são que nos agradam e que falam bem sobre o tema, né? Não ridicularizando a sexualidade, porque o que a gente quer é deixar a sexualidade de uma forma mais neutra. E uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, muito com os casais, principalmente, Sara, é que o que eu percebo?
Os casais não falam de sexualidade, não falam de sexo. Quando falam, normalmente é durante o ato sexual e depois que algo deu errado. Então, quando a gente vai para o ato sexual, a gente vai com a emoção à flor da pele. A gente vai ansiosa, a gente vai preocupada. E aí, quando algo não dá certo, é onde as pessoas falam e se arrependem depois. Porque com as emoções à flor da pele é onde a gente grita, a gente ofende, é onde a gente fala coisas que podem machucar e que a gente pode se arrepender. Por que a gente não fala de sexualidade no dia a dia, de forma mansa, né? Nos períodos, sei lá, no café da tarde, durante o jantar, durante um programa de TV, neutro. Ou que fale alguma coisa de sexualidade em que a pessoa consegue, fora do ato sexual, em que a pessoa consegue jogar esse assunto, tentando colocar isso de uma forma mais desmistificada e mais neutra. Então a gente precisa aprender a conversar de sexualidade de forma mansa. Se eu quero que essa sexualidade venha de uma forma neutra, eu preciso colocar ela no meu dia a dia de uma forma mais neutra. Então a gente precisa melhorar essa comunicação, melhorar essa intimidade. E a gente sabe que intimidade é um dos motores propulsores da sexualidade feminina. Apesar da gente saber que sexo e amor não necessariamente andam juntas, mas a intimidade, o falar, o se sentir ouvida. Eu até, enquanto você falava, eu fui pensando, né? Apesar da gente saber que a pornografia, a gente tem na literatura científica da terapia sexual, da sexologia, que a pornografia é um recurso. Mas você muito bem coloca, eu também, né, sigo essa linha de pensamento, que a gente precisa ter muito cuidado com os estímulos que vêm diretamente da pornografia, porque a gente sabe que é um ideal muito distante do real, que pode trazer muito mais prejuízos do que benefício, e você bem traz a diferença, né, do filme pornográfico para um filme que tenha, né, uma história, uma sensualidade, um erotismo. E eu gosto muito de pensar que as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, até mesmo por questões religiosas, a gente sabe que em certo momento pode esbarrar nessa questão também, não só a escrita, desculpa, não só ouvir ou ver, mas a escrita erótica também é muito legal, né? Assim, quando a mulher ou o homem, enfim, as parcerias, eles também conseguem colocar, né, as suas fantasias, às vezes não conseguem falar, mas conseguem escrever, ou às vezes um começa, o outro continua, e daquilo ali vai desenvolvendo. Eu acho que falta muito repertório, né, doutora Thaís? A gente é muito engessado, mas o sexo, ele tem que ser leve, ele tem que ser divertido, né? O script, normalmente, ele é muito rígido e muito empobrecido. Então, a gente precisa entender que o sexo é a brincadeira de adultos. Precisa ser lúdico, né? Ninguém tem que fazer nada. Ninguém é obrigado a nenhum tipo de fim. Porque quando a gente fica muito preso, né, numa cobrança, a gente sabe que ao cobrar é a possibilidade mais positiva e verdadeira de não conseguir. Então é importante a gente entender isso, né? E quando a gente fala de libido, a gente fala de dois pilares básicos: órgãos do sentido e fantasias sexuais. E para a mulher, esses dois pilares são praticamente inexistentes. Fantasia, a gente quase não tem ou não tem nenhuma. Quando vem alguma coisa é porque ouviu do parceiro, pegou para si, nunca pensou sobre, não necessariamente é um estímulo adequado. Então, um pilar deixa de lado. E órgãos do sentido também, falar, ver, sentir, o gosto, quase nunca é trabalhado, né? As pessoas tendem a avaliar essa questão da pornografia como algo adequado, e a gente sabe que a genitalização quase nunca é o principal estímulo feminino. A gente precisa entender que todas as zonas erógenas precisam ser parcialmente estimuladas. E isso envolve as preliminares, apesar da gente não gostar desse nome, porque tudo é sexo, né, tudo é sexualidade, mas para as pessoas entenderem, porque é um termo extremamente utilizado, mas é tempo da cabeça esfriar,
é tempo do corpo aquecer e dos pensamentos favoráveis e eróticos poderem brotar. Então, é um tempo mínimo, né, que é exigente. Isso é fisiológico, isso é orgânico, né? E me preocupa muito essa questão da internet, essa questão das pessoas diminuírem esse contato, porque é fisiológico, é do ser humano. Então, todas as vezes que a gente foge da questão humana, é onde as dificuldades podem aparecer. Quanto menos contato eu tenho, mais difícil, mais ansiogênico, maior ansiedade de desempenho pode brotar. Então a gente tem que refletir sobre todas essas questões. Claro que é extremamente favorável para muitas questões. Para algumas pessoas, o filme pornô pode sim ser uma possibilidade. Ele não é de toda maneira prejudicial, mas a gente sabe que são estímulos inadequados, com pobreza e pouca educação em sexualidade, as pessoas acabam tendo aquilo como uma possibilidade não assertiva, e aí a médio e longo prazo isso pode causar dificuldades, disfunções e não assertividade. É verdade. E a gente sabe que o problema sexual do casal, na maior parte das vezes, é a pontinha do iceberg, né? A gente sabe que às vezes aquele casal ele já não tem diálogo. Então, falar sobre sexualidade, né? Pior ainda, vai ter uma barreira muito maior. Mas o que a gente chama de assertividade é realmente conseguir, principalmente a mulher, que calada já estava errada, né? Que não podia, nunca pôde se expressar. A gente sempre cresceu novamente, ó, a cultura falando que nós não podemos nos expressar. Quem gosta de sexo é isso, é aquilo, né? Então, assim, precisamos expressar as nossas necessidades, né? Então, o diálogo também, né, doutora Thaís, de expressar. E às vezes o diálogo não é verbal, né? Às vezes é um diálogo só do olhar, é o do pegar a mão e conduzir o parceiro, a parceira para aquilo que deseja, né? Você vê também essa dificuldade que os casais têm de dialogar, de falar o que quer, principalmente a mulher, é de expressar o que quer, o que gosta. Às vezes nem ela sabe, né? Sim, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente fala de comunicação, e para isso eu preciso de autoconhecimento. Então, na grande maioria das vezes, esse diálogo é extremamente raso, empobrecido e com muitas dificuldades também de cada um entender as suas questões. E eu escuto muito isso, porque eu faço ela ter orgasmo. Sara, eu conto ou você conta, né? Ninguém faz ninguém ter orgasmo. É cada um entendendo o seu corpo, o seu prazer, a sua mente, a outra pessoa, a parceria entendendo o seu corpo, a sua mente, seus estímulos e vem para contribuir, né? Ninguém faz ninguém ter orgasmo, isso é um ledo engano. Às vezes a gente até deixa fantasiar se isso vai trazer algum tipo de benefício, mas é importante as pessoas entenderem que esses estímulos precisam ser pessoais e vindo de um contexto de relacionamento para a gente entender. Às vezes o estímulo do outro não é o que eu quero, ou naquele momento não é a melhor opção, ou de forma nenhuma não quero experienciar, fantasiar, vivenciar com aquilo. Só que isso precisa ser conversado, né? E as pessoas não falam. A maior dificuldade do ser humano é a comunicação. Comunicar, falar de si é extremamente difícil. Falar de questões sexuais é o íntimo do íntimo. Então, é algo que a gente precisa desconstruir. Claro que muita coisa vem mudando, mas as questões sociais e culturais é difícil. Isso a gente demora muito para desmistificar essas questões, realmente desenraizar essas questões que são muito internas. Mas não tem outra forma, né? Se a gente quer manutenção de relacionamentos adequados, prazerosos, o diálogo, a conversa, né? E a conversa sexual, ela precisa estar incluída nisso. É verdade. E aí o José Márcio falou ali logo mais acima que o pensamento
a fantasia, né, sexual, que ela pode acontecer de forma tão sadia, tão leve, principalmente dentro do relacionamento que a gente já está ali com aquele parceiro há tantos anos e de repente a pessoa com quem a gente está compartilhando a vida, por que não partilhar também as fantasias? E ele fala que é uma prática, né? E a gente tem falado isso, mas só para constar o comentário dele, que é prática, né? Até no domingo, 5 horas da tarde, nós vamos ter uma live que eu pus esse título, doutora Thaís. Orgasmo não cai do céu, né? Não cai do céu, não Perfeito. tem como, né? É aquilo que você falou e a gente reforça. Gente, ninguém vai fazer você ter um orgasmo. É o autoconhecimento, é esse diálogo. É, é muito mais fácil a gente tirar a roupa, a gente literalmente entrar um dentro do outro. É muito mais fácil fazer sexo do que falar sobre ele, né? Do que olhar olho no olho. Esses dias eu estava vendo alguma coisa e o casal ele não conseguia olhar no olho. E uma das tarefas foi aquele casal ficar 1 minuto olhando no olho um do outro. Aquilo parece que a alma um do outro estava sendo revelada, né? Então, olha a dificuldade da comunicação, não só do que eu gosto, mas do que eu sinto, né? Principalmente quando isso está me ferindo, isso eu não quero. Eu não quero ser usada, eu não quero me sentir assim mais. E quantas mulheres, homens também, a gente recebe, né, doutora Thaís, falando, eu estou fazendo isso porque senão ele vai buscar fora, né? E aí, cada vez mais, as dores, o sofrimento sexual vai se instalando ali na vida da mulher, né? E é interessante, né, Sara? Quanto mais a pessoa não se colocar em primeiro lugar, mais ela está contribuindo para diminuição desse desejo, dessa vitalidade, dessa autoestima. E às vezes as pessoas não percebem esse movimento. Então, é muito interessante a gente poder conversar sobre essas questões, porque está tudo tão enraizado, né? Esse comportamento, né, inadequado de não se colocar e não se priorizar, esse comportamento inadequado ele é muito, ele já está medular, né? As pessoas nem pensam sobre isso, por todas essas questões. Então, é interessantíssimo a gente falar disso. Quanto mais a gente não se coloca em primeiro lugar, mais eu estou contribuindo para a diminuição do meu desejo, da minha libido, da minha energia sexual. As pessoas precisam entender isso. A gente precisa estar ali pelo outro, claro, mas a gente precisa estar ali por nós, enquanto seres humanos, enquanto mulheres, enquanto seres que querem ter essa manutenção adequada, prazerosa, dessa sexualidade que traz tantos benefícios, mas se mal utilizada também pode causar malefícios extremamente importantes. É verdade. Teve uma pessoa que perguntou o seguinte, ó, não vou falar o nome, mas ela diz o seguinte, que ela, ela fica excitada, ela gosta ali do momento, ela sente a excitação, mas ela não consegue chegar ao orgasmo, né? Ou ela não consegue ter essa sensação que ela chama de orgasmo. Mas pode falar um pouquinho para nós também sobre essa dificuldade da mulher que tem a dificuldade ou nunca conseguiu chegar ao orgasmo, mas principalmente sobre o mito do orgasmo, né, doutora Thaís? Porque assim, muitas mulheres acabam se comparando com outras ou achando que o orgasmo, como o próprio nome no francês, né, que é uma pequena morte, que vai ver anjo, que vai sininhos vão tocar, né? Então, o que é o orgasmo de fato, né? Para todo mundo que está aqui nos ouvindo, para a gente entender de uma vez por todas, né? O que é o orgasmo e principalmente para a gente ajudar essas mulheres a dar algumas, não diria dicas, mas assim, né? Algumas informações de como é que a gente faz para chegar ao orgasmo. É uma coisa só ou enfim? Que nós podemos trazer aqui? A gente sabe que o tempo é curto, mas quem sabe a gente consegue dar uma luz aqui, né? Sara, uma das coisas mais difíceis na sexualidade é a definição de orgasmo, né? Então, eu gosto muito, né, da experiência sexual do orgasmo. Ela vai ter
é necessário a gente ter, né, de comum acordo, o corpo, os hormônios, o pensamento e as nossas questões socioculturais. Então, nada mais é do que uma sensação prazerosa. Então, seria o ponto máximo de prazer que a pessoa atinge. E cada pessoa vai manifestar isso da sua forma individual, né? E eu não me esqueço de uma paciente, ela veio pela queixa de não conseguir ter orgasmo. E aí eu perguntei para ela, o que é a sua definição de orgasmo? Ela falou, doutora, eu tenho até medo de falar, porque eu tenho medo de, ao ter o orgasmo, eu tenho medo de morrer. Então são tantas questões vinculadas, mitos, tabus e dificuldades, e às vezes são essas questões que dificultam a tranquilidade, o relaxamento e a entrega. É muito difícil para nós, seres humanos, pensar e vivenciar uma experiência que eu não estou no controle. É do ser humano isso. A gente quer ter o controle. Apesar, entre parênteses, apesar da gente entender que a gente não tem controle de nada, tudo é uma falsa sensação de controle, mas a gente gosta dessa falsa sensação e de ter. E a gente sabe que essa experiência prazerosa do orgasmo, ela vem quanto menor a cobrança, quanto melhor os estímulos e quanto melhor o erotismo, para que a gente possa vivenciar no ali e agora as sensações prazerosas. E quando eu não me cobro, é onde esse prazer pode vir de uma forma mais genuína e frequente. Então é importante o toque em regiões adequadas e também o pensamento favorável do estímulo subjetivo. E aí, cobrança, culpa, medo deixado de lado para a gente conseguir vivenciar a experiência do prazer com um pouquinho mais de frequência e de possibilidade. Às vezes, no autotoque, na masturbação, no prazer solo, a mulher consegue ter essa experiência com um pouquinho mais de facilidade, porque ali ela se entrega, ela não se cobra, e ela sabe ali o que fazer e aonde estimular. E ao chegar com a parceria, vem o medo, a ansiedade, as cobranças, as dificuldades, a celulite, né? Então são tantas questões negativas que podem dificultar. A experiência solo é o que a gente precisa tentar buscar na experiência A2, A3, enfim. Se eu não me conheço, se eu não tenho percepção do prazer, eu não tenho aquela percepção pré-orgasmo, o que eu vou procurar quando eu estiver ali? O que eu vou sentir? Para que caminho que eu vou percorrer? A gente vai ficar perdida. É aonde a gente deixa possibilidades e brechas para esse pensamento inadequado, para as atuações e tudo mais. Então, nada mais é do que uma sensação prazerosa. A gente pode ter contrações da musculatura involuntária, contrações de musculatura do corpo todo, aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, e depois aquele estado de relaxamento. Eu acho muito interessante algumas definições de orgasmo daquela época, hoje ainda, mas daquela época em que a procriação, em que o sexo era vinculado à procriação, em que as definições eram contração vigorosa do útero para puxar esse esperma e facilitar a gravidez, ou relaxamento da musculatura para que essa mulher fique quietinha, deitada, para que o esperma suba com maior facilidade. Olha o nível de definição vinculada a essa procriação. E quando a gente vai para essa experiência subjetiva de sensação de prazer, é tão diferente de questões objetivas, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender. Mas é igual a doutora Carmeta falava, se a mulher pergunta o que é um orgasmo, provavelmente ela nunca percebeu. Porque ao ter a sensação prazerosa, é algo que é difícil da gente definir, e a gente sabe e entende que essa experiência é uma experiência extremamente positiva, com muitos benefícios, mas causando sofrimento. Procure ajuda, que hoje a gente tem as possibilidades. A terapia sexual vem para favorecer não só essa questão vinculada ao orgasmo, mas todas as questões sexuais que causam sofrimento. São possibilidades de uma vida mais plena e de uma sexualidade mais neutra. É verdade. Gente, a gente poderia ficar aqui conversando horas e não vai faltar oportunidade, se Deus quiser.
E, doutora Thaís, eu quero assim, te agradecer muito, porque a gente fala, né? Quando uma pessoa com tamanho conhecimento e com uma seriedade como a sua traz esse tema de sexualidade, eu comparo você à doutora Carmita Rápido, viu? Eu acho que assim, são duas pessoas que trazem com uma seriedade, mas com uma leveza. E eu quero te agradecer demais, porque eu sei que tem muita gente aqui nessa live que pegou aquilo que você falou e vai conseguir, de alguma forma, fazer algum movimento aí de melhoria. Então, quero te agradecer demais pela sua participação. Deixa, por favor, as suas redes sociais aqui para o pessoal. Gente, é só esquenta, hein? Não vamos aprofundar, é só um esquenta. Mas deixa as suas redes sociais para nós, por favor. E todo mundo, gente, siga a doutora Thaís França, hein? Vale a pena. Sara, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo elogio. Para mim é um prazer imenso a nossa parceria. Sempre que possível, para mim é um prazer estar aqui. Agradeço os ouvintes, né, que se dispuseram a ficar aqui esse tempo aqui nos ouvindo. Eu vou deixar aqui o meu Instagram profissional, @doutora Thaís França. Lá eu posto muita coisa vinculada à sexualidade, à ginecologia. E para mim é sempre um prazer. Espero que essa nossa conversa possa ser a primeira, né, de muitos insights para que a gente possa olhar para essa sexualidade de uma forma mais ampla, prazerosa, com menos culpa e reconhecendo esse prazer que é um direito nosso. Saúde é um direito, saúde sexual é um direito nosso e o prazer também não pode estar fora disso. Muito obrigada, Sara. Gente, muito obrigada também a cada um de vocês que estão participando. Doutora Thaís, um grande abraço, um beijo para todo mundo que está aí. Quem está aí com a doutora Thaís também vem aqui se inscrever no Família e Sexualidade e lá na bio tem um link para o workshop gratuito, não percam. Pessoal, um grande abraço. Doutora Thaís, tchau, tchau. Obrigadão, hein? Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, Até tchau. Mais.